que na época era a Taça de Ouro. E nós tivemos o privilégio de tirar o Corinthians e ganhar a vaga e ir para a Taça de Ouro, e deixamos o Corinthians na prata, que era a segunda divisão do brasileiro. Isso para a gente foi um privilégio enorme, né? Tomar a vaga do Corinthians. E aí o São José voou pelos céus do Brasil, disputando jogos lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, lá contra o Atlético Mineiro em Minas, contra os grandes times. Ganhou do Botafogo em pleno Maracanã, né? E realmente se projetou. E o bacana, viu, André, é que ele sempre diz o seguinte: tem essa questão do poder público não poder investir no futebol profissional, né? Mas eu acho que há coisas a serem discutidas, né? Porque, de uma forma ou de outra, a prefeitura acaba sempre investindo. E se você for analisar bem, no caso, eu não me lembro como que era a camisa lá do Guará, mas no caso do São José, em específico, a própria engrenagem da bandeira é o distintivo do clube. E as cores do time são as cores da bandeira. Então, quando o São José entra em campo, é a cidade em campo. É a bandeira da cidade, não é um clube. É uma distinção que tem que ser feita. Isso tem um valor inestimável, porque a projeção que dá para o município, em termos de país, São José chegou a disputar naquela época, até o Pedro Ivo Simão também estava na equipe. São José foi disputar torneio na Espanha, saiu de lá com muitos troféus e tal. Mas enfim. Mas voltando à sua pergunta... Por que Guaratinguetá? Então, meu marido, ele nasceu em São José, só que quando ele era mocinho ainda, lá pelos seus 18 anos, ele foi para Guaratinguetá, né? Ele estava fazendo faculdade também de administração e ele começou a trabalhar lá com o pai dele sempre muito rígido, né? Cultura europeia, suíço, e exigiu que o filho dele tivesse uma faculdade para poder começar a iniciar a trabalhar na empresa. E ele começou desde assim do cargo inicial e foi galgando cada vez mais posições até chegar a diretor comercial da empresa. E, infelizmente, né, quando ele faleceu, aí ele virou diretor-presidente, né, pela escolha aí do grupo familiar dele, que elegeram ele presidente, diretor-presidente da empresa. Mas, então, a vida dele foi feita lá em Guaratinguetá. Embora ele seja aqui de São José, a vida escolar dele, ele jogou voleibol, né, por São José, tudo. Isso eu não sei. É mesmo? Ele foi jogador de vôlei. Mas era bom. O Marcos é o maior esportista que eu conheço. Ele joga de tudo. Ele é ótimo nos esportes. Olha, também. A gente sabe, aqui no meio esportivo, a gente sempre fala que o cara que fala que joga bem em todas, não joga nada. Não, inclusive, até fazendo um paralelo que a Beth comentou, que vocês iam falar sobre esse assunto, ele agora é jogador do voleibol adaptado, porque depois dos 60 anos, a gente tem a modalidade de voleibol adaptado lá em Guaratinguetá, né, que é mais voltado à terceira idade, mas assim, ele é um atleta, além de prefeito, ele é atleta, e nós vamos sediar o JOME agora, no mês de abril, em Guaratinguetá. São 14 modalidades, é um evento esportivo grandioso, em que vão ter por volta de 3.000 atletas na cidade. Então é bastante gente. Ai, que invejinha boa! Por isso que eu falo. Aí vem a secretária de esportes aqui, e eles falam que eu implico. São José, olha, não adianta, São José dos Campos é hiper, mega, super campeão dos Jogos Abertos e Regionais. Não tem onde colocar troféu, mas ganha tudo fora. Tudo fora. A torcida não tem. Olha, se a Secretaria de Esportes e Lazer, além da competitividade, tem que proporcionar lazer para a população. Realiza os jogos aqui para que a torcida possa ir lá prestigiar. O São José só ganha fora. A torcida fica só ouvindo dizer que o time ganhou, que a cidade ganhou, mas não pode prestigiar,
uma interação entre a torcida, a população e as equipes, porque São José não realiza esses eventos. São José foi no ano passado, em Campos do Jordão, porque cada ano é uma cidade. Sim. Né? A maior parte que eu participei desde da primeira gestão do Marcos, que foi em 2017, a gente fez acho que uns 3 jomes lá em São Sebastião. E o ano passado teve a pandemia, que não teve, e ano passado foi em Campos do Jordão. E São José dos Campos ficou na primeira colocação. Tá, e quando que foi realizado em São José? São José, pelo menos, né, Sabe, desde que meu marido é prefeito. Porque a cidade não faz. A cidade tem uma estrutura enorme, tem ginásios, tem arena, tem tudo, e só joga fora. A Copinha. Olha, a Copinha nós não fizemos com o Martins Pereira reformulado, que foi reformulado no governo do Carlinhos, para ser subsede de Copa do Mundo e gorou. E, em compensação, a Copinha, o torcedor de São José vai ver a Copinha lá no Dario Rodrigues Leite ou no Joaquim de Moraes Filho, com o Martins Pereira fechado. Nós não fazemos, nós somos coadjuvantes. Mas sabe o que é? Eu já falei, é que dá trabalho fazer. Dá muito trabalho. E quem é que quer trabalho? Quem é que quer trabalho? É melhor pegar pronto. Põe os outros para fazer, você vai lá só levantar o troféu. Mas não é essa a função, tem que colocar a máquina, a engrenagem para girar. Aliás, a nossa bandeira não é uma engrenagem, tem que pôr essa engrenagem para funcionar, porque está estática. Recebendo também a secretária de Educação do município de Guaratinguetá. Aliás, lá é instância turística, né? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Que chique! A instância turística de Guaratinguetá, a cidade das garças brancas. Nós estamos aqui com Elizabeth Sampaio, que é a secretária de Educação de lá, está aqui à minha esquerda. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da TVI, Rádio TVI. É um prazer ser convidada aqui pelo Ferreira Leite, estar aqui hoje. Muito obrigada, né, Fer? A Loreni Latoba até falando com a gente aqui, deixando marcado para o dia 29, então, Loreni. Eu nunca acerto, ela vem sempre aqui, se é Lorene ou Loreni. Eu ainda acho que Lorene. é Lorene. Lorene. Eu também Mas ela falou que eu é aprendi Loreni. semana passada, que eu estive com ela numa outra rádio, e ela falou, Mas você Lorene. tá com todo mundo, André. Você estava com a Sheila. Não, eu falei Loreni, aí eu pedi desculpa, é Lorene. Eu também falo Loreni. Não, é porque o Y. Exato, aí eu estou com o educador. Ele atrai. Aqui, eu também, porque se fosse o I, eu naturalmente iria ler Lorene. Exatamente. Né? Agora, o I me puxa. Exatamente. O I dispensa. Então os dois estão errados. Mas olha só que bacana. A gente estava falando a respeito de Guaratinguetá. Lá é tudo ave, aqui é águia, lá é garça. E Guaratinguetá, ela tem algo, ela é assim, ela tem um perfil muito próximo de São José, porque é uma cidade tecnológica também, né? E tem, assim como nós temos o nosso CTA aqui, lá eles têm a Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? E vai ter futuramente o Tracom. Então, e outra coisa que tem lá em Guaratinguetá, que nós não temos aqui, lá tem Secretaria de Turismo. Não tem? E eu ouço falar aqui, que vergonha, eu ouço falar aqui, desde que eu vim para cá, em turismo tecnológico. Lá vai ter antes daqui. Lá pode ser religioso. Não é possível. Temos já. Né? Bom, mas Aparecida tudo bem, lá, senão eu vou falar que eu estou jogando aqui. Olha aqui. E tem essa aqui agora também, além do turismo tecnológico, tem o turismo da fé. Porque agora ali, é o seguinte, ali, aquela região é o grande polo do turismo religioso. Você vai até Cachoeira Paulista, na Canção Nova, dá uma esticadinha até Aparecida, aliás, esticadona, né, Periquito?
É a santa padroeira do Brasil. E agora Guaratinguetá quer puxar um pouco lá para o Frei Galvão. Né? Nossa, é muita coisa. Olha, o que não vai faltar agora é a gente fazer promessa. Né? O povo promete mais, né, pro santo, né? Mas como o pessoal fica perturbando o santo, fica pedindo as coisas pro santo. Frei Galvão, né? É milagreiro, né? É mesmo. Ferreira, eu queria acrescentar uma coisinha. Acrescente. Porque nós estamos num momento histórico, pelo menos fotográfico, aqui, se não me engano, eu posso estar errado. Mas a imagem de Aparecida foi lançada em Jacareí e foi encontrada em Guaratinguetá. Aparecida ainda era de Guaratinguetá. Era de Guetá. Então nós estamos aqui nos dois polos representando, e Guaratinguetá tem essa privilégio. Nós estivemos visitando, na época, até quero agradecer de público a receptividade, viu, André? Quando nós estivemos lá uma vez com o Malcolm Forrest. O Malcolm, ele é pouca gente sabe da biografia do Malcolm, ele é brasileiro, filho de pai inglês, ele tem uma formação musical no Conservatório Musical de Ray Charles, ele fez teatro e fez cinema em Hollywood, acredita? Não é fraco. E ele é um dos maiores cerimonialistas do Brasil, inclusive para as empresas internacionais, né? Porque ele tem o inglês perfeito, é um lorde realmente. Aliás, estará conosco nas próximas semanas aqui. Ele apresenta o Oscar, não é? E aí ele é aquela voz tradutora do Oscar ao vivo. Depende, às vezes o direito é da Band, às vezes é do SBT, às vezes é da Globo, mas sempre aquela tradução, aquela voz que faz o Miss Universo e o Oscar é a voz do Malcolm Forrest. Eu trabalhei na imprensa oficial do estado de São Paulo, quando eu morava lá em São Paulo. Ali na Rua da Moca, ali, né? Na Moca. E aí a gente fazia coedições de livros e um dos livros era coeditado lá com o autor do Malcolm Forrest. Aí eu falei, eu me recordo do seu nome. Aí um dia ele foi almoçar na minha casa, eu falei, você não tem um livro da imprensa oficial? Ele falou, tenho. Verdade, eu lembro disso aí. Eles comentando lá. É verdade. Aliás, o Malcolm, ele escreveu, ele tem um curta-metragem falando sobre Frei Galvão, né? Exato. Como é que é? Não é Mensageiro da Luz, alguma coisa da Luz, lembra? Ele tem um filme, né, sobre Frei Galvão. Mas, secretária, nós estamos num país onde nós sempre falamos muito da questão da educação, e nós vamos falar, logicamente, do investimento que é feito em educação em Guaratinguetá, mas eu queria muito a sua opinião como educadora sobre uma questão mais no âmbito social, educacional e também social, e também como mãe, que é importante, até se a André quiser opinar, é importante. Eu tenho comentado muito aqui, tenho percebido muito, me chama muita atenção, a intromissão do Estado na educação dos filhos. A gente percebe que os filhos, é lógico que os tempos mudaram, mas as coisas também não podem andar para trás, não pode piorar. A gente percebia que antes, as mães, que eram normalmente as que cuidavam mais ali, rigidamente da educação dos filhos, elas moldavam as crianças, orientando no sentido de ser bem educado, de estudar, de ter bons procedimentos. E quando a criança fazia uma birra ou aprontava, a mãe punha de castigo, repreendia e tal. E o pessoal falava, olha, não se meta, quem sabe da educação do filho dela é ela que cuida do filho, ela que sabe e tal. Hoje não é bem assim. Hoje o Estado dá a possibilidade de repente, uma pessoa que não aprova o jeito que você está educando o seu filho, de se intrometer e fazer uma denúncia. Olha, aí vem conselho tutelar, Estatuto Criança e Adolescente, daqui a pouco tem gente batendo na porta da sua casa, repreendendo você pela forma como você educa o seu filho. É o Estado interferindo na criação e na formação da família. Até que ponto isso é positivo, essa doutrina, essa regulamentação do Estado? É exatamente o que acontece,
Ferreira Leite, você explicou muito bem o que nós estamos passando, né? E a interferência hoje da família na condução da educação do município, ela é muito grande, né? Esses dias até respondi a uma jornalista e eu disse isso: quando a gente chega ao médico, o médico diz: você vai fazer a cirurgia e vai tomar tal medicamento, e você não discute com o médico se ele está certo ou não, e a sugestão não é sua. O que não acontece na educação? A interferência, o município, eu tenho 40 anos de Estado, trabalhei 40 anos, olha aqui, fui diretora em São José dos Campos, Heloísa de Magalhães e Medeiros, no bairro de Santana, um ano, foi Sim. aqui que eu comecei, em 92, como diretora de escola, né? Eu era professora, sala de aula. Então, eu digo assim, tive muita experiência aqui, 40 anos de Estado, estou há 6 anos e 3 meses no município aí, com o nosso prefeito, né, que, nossa, eu só tenho a agradecer ao prefeito Marcos Oliva pela valorização da educação e o respeito que ele tem por mim, pela secretária da Educação. E realmente eu estou lendo um livro agora, chama Tudo Mudou, bem na minha vez, e esse assunto é abordado, né? O excesso de interferência da família nas decisões da educação no município. E eu digo assim, a interferência no município, com a minha experiência de Estado, é 10 vezes maior que a interferência na escola estadual, que eu fiquei por 40 anos. Então, o município, por ter acesso fácil, né, ao legislativo, ao prefeito, ao vice-prefeito, então a gente percebe não, eu sinto isso diariamente, essa grande interferência. E isso é muito ruim. Eu tenho sentido os professores assim se retraindo, né, porque tudo vira, como você mesmo disse, Ferreira Leite, então é a interferência do Conselho Tutelar, do Ministério Público, da Promotoria, tudo vira uma denúncia. Então, hoje, as crianças se tornaram o reizinho dentro de casa e na escola, não é? E os pais, a família hoje, deixou de educar o filho e a obedecer, a acreditar naquilo que a criança chega e conta e fala em casa. Diferente da minha geração, que eu sou do metade do século passado. No jornalismo, nós temos um caso, você está falando de tudo que a criança fala, nós temos um caso tradicional, que é tese de muitas faculdades de comunicação, o caso da escola base, que ficou muito famosa nos anos 80. Sim. Né? Das crianças que denunciaram um assédio dos professores, dos diretores da escola. A imprensa precipitada malhou. Eu lembro do Aqui Agora, no SBT, Exato. Na TVS, o Gil Gomes, Elias Dias, e acabaram com a escola e depois descobriram que as crianças tinham mentido. 20 anos depois, sei lá quanto. Aí já tinha acabado com a vida do casal, era um casal oriental, acabaram com a vida deles. Né? Isso é uma coisa muito complicada. Bom, quantas faculdades tem em Guaratinguetá? Guaratinguetá nós temos, não chama mais Nogueira da Gama, nós temos a FEG, né, que é a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que tem aí em torno de 5 cursos, né? Física, matemática, engenharia civil, engenharia de produção e, se não me engano, engenharia de materiais, né? E temos, ainda hoje ela não é presencial, a FASEG. Eu estou meio equivocada. Eu dei aula nessa faculdade quando era Nogueira da Gama, né? Organização Guará de Ensino, dei aula na pedagogia 6 anos.
e aí fechou, ela foi vendida, né, para uma outra empresa, e hoje eu acho que é FACIG que se Vou chama. olhar agora, gente. Não é? Então são essas as faculdades que nós FACEG. temos. Eu tenho que perguntar essas coisas. O Nogueira da Gama, FACEG. o Nogueira da Gama era de Jacareí. Ele teve no tempo que Jacareí era Atenas Paulista. Sim, essa história eu não sabia, tá vendo? Ele teve, inclusive nós temos a rua Lamartine de Lamare lá, que é o nome Isso, dele. Lamartine de Lamare, exatamente. Com a escola Lamartine, que foi um dos grandes. A escola dele de Jacareí perdia só para do Rio de Janeiro, no tempo do Império sim. ainda. É um negócio tradicional. Eu quero aproveitar... Só para lembrar que hoje, viu, aproveitando a presença da secretária de Educação de Guaratinguetá aqui, dizer que dia 15 de março, no nosso calendário, as pessoas não divulgam isso, dia 15 de março, no nosso calendário, é comemorado o Dia da Escola. Hoje? Hoje eu não recebi, eu recebo todo dia. Eu acho que não deu tempo de olhar no meu celular. Hoje. Olha, eu estou corrigindo aqui, Acordamos Ferreira. cedo hoje. Olha, é Faculdade de Educação de Guaratinguetá, FACEG mesmo, né? E eu deixei de dar aula em 2006, lá se vão quase, são 18 anos, né? Há uma controvérsia também, hoje é considerado, até aproveitar a dica, para não, como diz o mineiro, para não perder o galeio, hoje é dia internacional. A frase dá um duplo sentido. É o Dia Internacional contra a Violência Policial. Mas eu fico pensando, é contra a violência da polícia com o cidadão ou é contra o Dia Internacional contra a violência contra a polícia? Porque o salário que a polícia ganha hoje é uma violência. Então, eu considero hoje um Dia Internacional contra a violência policial, contra a polícia. Porque eu ouço e eu tô, já passei um pouquinho assim dos 50, e eu posso dizer para vocês que nesse meio século para cá, eu ouvi quase que diariamente duas coisas. O reconhecimento e a necessidade de melhorar a remuneração dos professores, que eu estou esperando até hoje, porque dos deputados aumenta direto. Né? Ah, mas lá não é salário. É verdade. Lá, como é que chama? Lá é subsídio. É subsídio? Então, vou dar uma ideia. Por que não transformar também o repasse aos professores em subsídio? Aí aumenta sempre. Não é verdade? Mas nosso prefeito Marcos Oliva valorizou muito a educação de Guaratinguetá, o salário já melhorou muito. Ô, sou livre, é com você, eu estou falando no âmbito nacional. Né? Olha, Guaratinguetá está à frente na área da educação. A André é suspeita de dizer, mas olha só, quando o Veloso e eu estivemos recentemente lá no Carnaval, eu fui lá falei, Veloso, eu ouço falar em bonecos cobiçados, em tamandaré, eu quero ir lá para ver o que o Carnaval de Guaratinguetá tem. Que eles falam tanto do Carnaval. O que o Carnaval de Guará tem? Eu vou lá, quero ver. Aí nós fomos lá ver. E eu percebi uma coisa muito bacana, viu, secretária? Que o grande diferencial lá é a organização. Né? E aí eu não fiquei com muita inveja, não. Porque quando tinha carnaval aqui em São José, a parte de organização também era muito parecida com a de vocês lá. Uma estrutura muito boa, arquibancada para a plateia, o pessoal não ficava em pé na rua. A transmissão, sabe? Ao vivo foi... Então, a estrutura lá é muito boa. Aqui também, na época do Emanuel, montou uma estrutura muito daquele estilo lá. As escolas aqui que não correspondiam, né? Mas eu percebi um detalhe, o Veloso deve ter visto também. Nós tivemos contato com alguns funcionários da prefeitura.
E as secretárias vão falar assim, mas a secretária fala bem, ela é cargo de confiança, é suspeita para falar, eu sei como é que o povo pensa. Mas eu posso testemunhar aqui que nós conversamos com servidores municipais lá, daqueles que trocam ou não trocam prefeito, eles estão lá. Exato. E eu fiquei maravilhado com a forma como eles se referiam ao Marcos Oliva. Eles falavam assim, olha que prefeito que nós temos, esse cara é maravilhoso. A gente percebe que o funcionário gosta dele. Exatamente. O respeito é grande e vocês perceberam lá, né, Ferreira? Ele dançou com a população, ele saiu em todas as escolas de samba e não lá no destaque. Ele vai lá no bandeirão. Lá, junto com a população e dança e sabe de cor, né? Todos os sambas, enredo aí. Então ele participa, é muito sociável, está sempre no meio da população e com os funcionários também. Então é isso, eu ouço isso direto também como secretária da Educação. É um prefeito muito respeitado, eles gostam, a Secretaria da Educação ama o prefeito Marcos Oliva. Não sou eu acho que eu não sei se eu faço muita propaganda, né, Andréia? Mas lá o respeito é imenso. Eles gostam muito do prefeito, que, por exemplo, cargos que eram cargos de confiança, hoje são de funcionários. Eu tenho 7 chefes de serviço, que são funcionários de carreira. Isso é muito importante. Então, ele é muito querido, mesmo, eu digo, pela Secretaria da Educação. Aqui a gente faz o ranking dos prefeitos. Seu Lino, você está bem cotado. Você não chegou na ponta ainda, você não veio para São José. Né? Então, você não está puteando ali só porque você não veio para cá. Então, a gente... É lógico. Quem que é o primeiro colocado? É o Anderson. Aí eu falo assim, o Isaías também manda muito bem em Jacareí. Aí eu falo, Isaías, você está 5 Soliva, ó, né? É verdade? E o Veloso, quem que é o pior prefeito da região mesmo, Veloso? O pior? Peraí, eu estou tentando me lembrar aqui. O pior você não lembra, Veloso? Não, peraí que eu me lembro já. Aquele que é ruim. Daqui a pouco a gente fala. Mas então, olha só. Hoje, nós estamos tendo aqui em São José, que parece que existe uma... Eu não sei se... Me corrija, que tecnicamente eu não me aprofundo nisso. Mas parece que tem uma cota de escolas que tem que ser municipalizadas. Aqui, algumas escolas tradicionais, como a Escola Santana do Paraíba, por exemplo, foi recentemente municipalizada. Há quem comemore, porque as pessoas sempre dizem que as escolas do município são mais disputadas, né? Que a gestão é mais próxima, né? Não fica na dependência do repasse do Estado. Como é que está lá, proporcionalmente, em termos de escolas estaduais e municipais? Sim, Guaratinguetá, eu quando trabalhei aqui em São José, a escola municipal realmente era muito disputada. Eu peguei a transição de um governo de direita para um governo de esquerda aqui, e elas eram muito disputadas, as vagas nas escolas municipais. Guaratinguetá municipalizou em 1998. E eu sou muito amiga, e quero elogiar o prefeito de Jacareí também, Isaías. Sou muito amiga da Maria Tereza. Um beijo, Maria Tereza, secretária de Educação de Jacareí. E o que Jacareí, Pindamonhangaba, o que fizeram? Era o ideal que deveria ter sido feito em Guaratinguetá. A municipalização aconteceu do quê? Do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. E quando eu saí aqui de São José, ainda tinha escolas estaduais do Fundamental 1 que não tinham sido municipalizadas e foram municipalizadas recentemente. Me assustei com isso. Guará, ao contrário. Lá foram municipalizadas as escolas do ensino fundamental 1 e 8 escolas do ensino fundamental 2. Então, lá nós temos o Fundamental 2, que vai do 6º ano ao 9º ano, metade é do Estado e metade
É do município. Então, é uma dificuldade, um diferencial, porém que dificulta um pouco mais a nossa administração. O ideal seria, como Pindamonhangaba, como Jacareí, somente o Fundamental 1. Então, em Guaratinguetá, todo o Fundamental 1, Ferreira Leite, ele é do município. E o Fundamental 2, meio a meio, metade do Estado e metade do município. E eu posso dizer que realmente são mais disputadas as escolas do Fundamental 2 do município, as 8. Elas são mais, e eu não sei nem se eu posso falar, né, Andréa Évora Soliva, mas eu digo assim, a questão do transporte público, da merenda escolar, dos uniformes, a escola municipal, ela sai na frente, ela sai à frente. Ferreira, a gente cansa de fazer creche e não vence a demanda. Quantas creches, Beth? Vamos falar sobre 10. 10 creches no governo, Marcelo. Pegamos uma. Tudo bem, eu só não queria deixar de falar, porque tem um recado para você aqui sobre a biblioteca. Mas vamos falar de creches primeiro. Pode ser? Bom, há controvérsias. A questão da creche. A creche é um serviço que é prestado pelo município para que as mães possam sair para trabalhar, até porque muitas mães precisam trabalhar, porque às vezes criam até os filhos sozinha. Ela precisa trabalhar. Mas, em compensação, há muitas mães... Olha, eu vi teve um episódio aqui em São José, que foi pitoresco, em que duas mães... Olha, isso aí aconteceu. Fato. E foi descoberto pela prefeitura na época. Duas mães, elas queriam ter o tempo livre. E elas combinaram o seguinte: você faz uma declaração que eu trabalho com você e eu faço uma declaração de que você trabalha comigo. Olha. Eu vou lá, apresento, e aí a creche vai aceitar os nossos filhos, porque nós trabalhamos, e as duas não trabalhavam. Eu não estou dando a ideia, até porque isso foi descoberto. Elas queriam o tempo livre, mas ela tem que comprovar que ela trabalha, que a criança merece, precisa da vaga. Então elas combinaram para ficar para ir para os shops. Eu faço a declaração que você trabalha comigo e eu faço, e você faz que eu trabalho com você. A gente apresenta e tal, e o tempo que a criança está na casa já tem o tempo livre. Você acredita nisso? É o Brasil, né? É por isso que eu falo que o nosso personagem traduzido pelo Walt Disney é o Zé Carioca, que é um malandro, né? E essa é a imagem que se tem do brasileiro lá fora, a gente acha que foi homenageado. Nunca ninguém reclamou. Você não se esqueça que existe até na historinha a Anacoseca, que é uma associação de cobradores especialistas em cobrar só o Zé Carioca. Né? Que ele dá nó em cobrador. Então, a questão da creche é a seguinte, já que você falar em creche, muitas mães, até aí falando também como educador e como mãe, hoje muitas mães permanecem muito tempo fora, trabalhando. E normalmente, eu sempre digo essa questão do empoderamento da mulher, que a mulher não tem o que... Ao contrário, o papel da mulher desde sempre é fundamental, porque é a mulher, desde a época em que só os maridos saíam para trabalhar, que elas que eram as responsáveis pela formação do caráter do homem também, do filho que está ali. É aquele que está se desenhando ali que vai ser, no futuro, o seu prefeito, né, o seu patrão, o seu presidente da República, todos eles foram formados por uma mulher lá atrás. Então, aí que eu estou perguntando o seguinte: o fato da mulher ficar muito tempo fora, trabalhando, com o filho sendo criado e moldado em creches, às vezes pela sogra, pela mãe, pela tia, às vezes até pelo o irmãozinho mais velho, isso não atrapalha na formação da criança, de modo que, se um dia a mãe for cobrar alguma coisa dele, ele não vê nela autoridade para cobrar, porque não foi ela que criou?
Olha, Ferreira Leite, nós tivemos uma discussão, é um segredo que eu vou contar para você aqui agora. A gente não espalha. O doutor Valézia até, exatamente. Lá nós temos, quando o governo Marcos Oliva assumiu a prefeitura em 2017, apenas uma creche em período integral, começando às 7h30 da manhã, fechada das 7 da manhã às 19 horas. E agora, com as diretoras novas, concursadas, e nós criamos mais uma com esse horário para atender mães que trabalham no comércio. E a discussão foi exatamente essa. Nós levamos uma psicóloga comportamental para fazer essa análise. O que a gente percebe? Que as crianças, quando entram na creche com 6 meses de idade, dos 6 meses até 2 anos e 6 meses, acontece isso, Ferreira Leite. A criança sente, quando ela fica 12 horas na creche, ela sente falta da mãe, da família, e ela acaba se apegando à professora, ao monitor, e segundo a nossa psicóloga que esteve presente nessas creches, analisando o comportamento desses bebês, isso é muito prejudicial à educação das crianças. Eu coloquei meus filhos com 4, porque 4 anos é obrigatório, né? Pela Constituição, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, aos 4 anos, ele vai para a fase 1, a antiga pré-escola que a gente falava. E eu sempre, Ferreira Leite, eu falava assim, mas não pode pôr bebê na escola, é muito pequenininho, o bebê tem que ficar com a mãe, com a família. E eu achava que eu estava ultrapassada. E eu participei o ano passado, em setembro, se não me engano, de um fórum da educação, até fui homenageada, fui chamada para compor a mesa, que era a maior delegação. Nós estávamos com 18 gestores em São Paulo. E a Cláudia Costi, ela abre, deu uma palestra fantástica, e ela diz isso, que também ela é a favor que a criança entre na escola aos 4 anos. Né? Porque a creche, ela era da assistência social, né? A partir de 2012, se eu não estou enganada, que passou para a educação regulamentada, né? E nós temos lá em Guará um caso, viu, Ferreira Leite, parecido com esse aqui. A diretora veio me contar, Andréia Soliva, você nem sabia dessa. Que a mãe fica ali, eu tenho na divisa da linha do trem, a creche ali, posso falar o nome? São Francisco. E nós temos alunos nessa creche que funciona das 7 às 19, de outras cidades vizinhas ali. Descobrimos que tem 3 e isso não pode, para ver como as creches nossas são valorizadas e concorridas. E que tem uma mãe lá, tinha uma mãe que a escola estava fechando, 7 horas, 7h10, querendo fechar, a mãe não ia buscar a criança e foram observar, a mãe ficava namorando com o namorado ali na linha do trem, ao invés de pegar a criança, esperando o último minuto, e casos de criança que saem da creche com aquele banho tomado, arrumadinha, que as monitoras, as professoras deixam lindas crianças. E elas retornavam no dia seguinte, às 7 da manhã, sem ao menos trocar a roupinha. Então, isso, de fato, essa sua intuição, Ferreira Leite, ela acontece. Realmente, eu acho que algumas famílias estão se omitindo da educação das crianças e passando essa responsabilidade para a escola. Bom, o IDEB pontuou de forma de excelência o índice de educação em Guaratinguetá acima da média o ano passado. Exatamente, acima da média do estado de São Paulo. É orgulho do nosso prefeito Marcos Oliva, deu um salto. Para você que não sabe, o IDEB é o índice de desenvolvimento escolar, e Guaratinguetá teve nota acima da média no ano passado.
em que pese todo mundo ter saído de um período de pandemia, né? Exatamente. E nós conseguimos vencer. Eu acredito que é uma das menores cidades do Brasil em que não houve, como que eu falo? Evasão escolar. Nós tivemos um índice de 0,03% de evasão escolar, com cidades tendo aí 30%, 25%. A mesma coisa do IDEB. Nós saímos lá, pegamos, em 2017, 19º lugar. Hoje nós somos o 3º lugar aqui do Vale do Paraíba, e isso é uma grande alegria. Bom, o Veloso tem uma pergunta, mas só para... Veloso, já passo para você, só para não perder. Olha só, houve uma época em que as chamadas primeiras damas, elas ficavam realmente num ostracismo total, não aparecia. Hoje elas são linha de frente. Eu acredito, eu não sei se obrigatoriamente, mas é por tradição, normalmente a primeira-dama assume o Fundo de Solidariedade do município. Então, você também assumiu lá? Então, eu queria saber se você aumentou a sua preocupação, a sua atuação, agora nesse período dessas chuvas, que todas as cidades, eu acredito, de uma forma ou de outra, sofreu com essas chuvas torrenciais que aconteceram e que tiveram vários bairros em várias cidades bem comprometidos, né? Sim, então eu sou presidente, né, do Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá, e a gente faz diversas campanhas ao longo do ano, e uma delas foi essa para os afetados pelas chuvas, principalmente no litoral norte de São Paulo. Mas eles receberam, graças a Deus, muita ajuda, né? Então, a gente não está direcionando para lá, porque eles realmente... Eu estive em contato lá com o Fundo Social de São Paulo, com a senhora Berenice Gianella, né, presidente do Fundo de São Paulo, e ela falou que, graças a Deus, eles não estão precisando de doações e que era para direcionar aqui ao redor, Taubaté... A cidade de Guarabira sofreu muito com as chuvas? Graças a Deus. Oi? Agora, né? Recentemente, sexta-feira, né? Sim, mas assim, não é coisa de desabrigar ninguém, sim. Né? Isso daí não. São coisas pontuais. Tamandaré perdeu, mas não por conta da chuva, né? Foi por conta de uma... o bairro da Tamandaré foi por conta de uma barragem lá dos Motas, que era, na verdade, de responsabilidade do município vizinho. Mas afetou o nosso bairro também, né? Então, a gente... O Fundo Social fez também uma campanha ali para ajudar esse bairro com utensílios domésticos, móveis, roupas. Então, sempre que tem algum infortúnio, não sei, alguma catástrofe, né, natural, a gente sempre faz uma campanha para ajudar as pessoas. Bacana. O Veloso, por favor. Não, eu queria um recado, eu estou sendo só portador. A Marisa Miraz, que é uma escritora de Jacareí, ela pede licença para o cumprimento aqui, pede licença ao Ferreira para cumprimentar você pela Biblioteca Municipal de Guará, que, segundo ela, possui atividades equivalentes às bibliotecas europeias. Então, cumprimenta. Fala um pouquinho como é que é essa... Em Guaratinguetá, todas as escolas nossas, nós temos a biblioteca, que chama Sala de Leitura, né? E nós temos a brinquedoteca, né? São lindas, agora nós estamos com os parques novos, chegando aí, 6 escolas, então nós investimos muito na estrutura das escolas. E temos lá a nossa Univesp, que é destaque no estado de São Paulo, e agora montando a biblioteca da Univesp. E a biblioteca municipal lá é exceção. Ela está sob os cuidados, a direção da secretária de Cultura do município, Aline Damasio. Ela não é da educação, mas ela é frequentada e é ao lado ali eu quero até fazer um convite
né, André, para conhecer a nossa Secretaria da Educação, a nossa Univesp e a biblioteca. Elas ficam na Praça da Estação. E realmente é uma biblioteca muito atuante. Eu também, esses dias, participei de uma atividade fantástica lá, Escritoras de Guará, eu estava lá, né? Eu tenho um livro lançado. Então, Marisa, é uma biblioteca muito atuante. A diretora da biblioteca lá, a Cristina, eu trabalhei quando eu dei aula lá no Instituto Conselheiro Rodrigues Alves, 1987, 88. A Cristina já era muito atuante no Conselheiro Rodrigues Alves, né? E que é a escola tradicional de Guaratinguetá, conhecida no Brasil todo. E aí a Cristina assumiu a Biblioteca Municipal. Tem grande experiência e é muito atuante, muitas atividades com os escritores, com os artistas de Guará, com os alunos de Guará. Agora mesmo, semana que vem, teremos uma atividade lá. E a Aline, que é a nossa secretária de Cultura, fez Cefam comigo, se formou professora, tenho orgulho. Né, Aline? Um beijo para você. E a Aline também, como secretária de Cultura, é uma grande incentivadora mesmo da Biblioteca de Guaratinguetá. É destaque. A confusão foi feita porque a Biblioteca de Jacareí, de onde está a Marisa, ela é regida pela Maria Tereza. Que Isso, da educação. Guará é uma exceção, eu acho. O Luiz Batilani, ele morou aqui em São José há muito tempo, ele está em Cachoeira Paulista. A pergunta procede. Eu também tenho essa dúvida. Olha só, Frei Galvão agora é o santo de Guaratinguetá, associado imediatamente. Mas ele fez uma pergunta, ele é um santo recente. E a cidade, tem quantos anos Guará? Vai 300 e alguma coisa. Vai 300 e alguma coisa. Está quase perto. Eu faço essas perguntas chatas, mas eu também não lembro. Está quase São perto. São José 360 e alguma coisa, também não lembro. A gente só lembra quando comemora. Mas a pergunta dele procede. A cidade é muito mais antiga que o santo, então, consequentemente, a cidade tem um padroeiro. E aí, como é que faz? Se ela vai ser conhecida pelo Frei Galvão, o Frei Galvão vai suplantar o padroeiro, vão substituir. Não seria normal que o padroeiro de Guaratinguetá fosse Frei Galvão, como de Aparecida é Aparecida? A pergunta procede. Como é que faz? Troca o padroeiro ou o padroeiro é um e o santo é outro? Olha só, mas faz sentido isso, não vai? Só lembrando, Ferreira, que Aparecida apareceu em Guará, né? Então, já quando Aparecida era bairro de Guará. Esquece era bairro isso. De Guará. Mas esquece, não confunda a cabeça. Aparecida é Aparecida, pronto. Esquece, fica complicando, que veio lá e o santo veio para cá. Para começar, foi lançado aqui em São José, pronto, jogaram no Rio Paraíba aqui, correu para lá. Apareceu lá. Olha só. Claro que... Tá, quase 400 anos. Olha só falar... Olha lá, Guaratinguetá, quase 393 anos. Veloso, quase 400 anos já a cidade. Qual que é o padroeiro de Guará? Veloso, fala para mim, sem ela falar. Deve ser o Frei Galvão. Não é Frei Galvão, é recente. Né, André, quem é o padroeiro? Responder essa? Ninguém sabe. Por que eu faço essas perguntas chatas? Deixa eu só justificar. Pois não. Quero justificar. Não importa onde a imagem foi lançada. Sim, ela apareceu em Guará. Isso é o que eu quero dizer. Que Guaratinguetá apareceu lá uma imagem. E de lá que surgiu depois a cidade de Aparecida. Era bairro, Aparecida era bairro. Eu sou aparecidense, nascida lá. É isso que eu quero dizer. Agora, ali onde a Basílica, onde foi lançada ali, e tal, a Basílica Nacional, ali era a fazenda dos meus bisavós. Qual que é o padroeiro de Guará? O padroeiro é Santo Antônio. Eu sabia que era isso. E o Santo Milagroso é o Frei Galvão. Como é que vai fazer? E eles agora? convivem harmonicamente. Como é que vai fazer? O 13 de junho de 1630, data dedicada ao Santo Antônio Padroeiro, marca a fundação de Guaratinguetá pela construção da capela, que foi erguida em palha e parede de mão. Tá, então, mas aí agora vocês têm outro santo lá. Não, eu acho que convivem bem. Um faz um casal e o outro casa. Um é o padroeiro, o outro né? separa. Foi a primeira igreja. Agora o Frei Galvão morou em Guará.
tem a casa dele, é de... Então, depois de tá, mas se for assim, anos. então no nosso E convive padroeiro. harmonicamente. Eu vou dar uma ideia aqui para a gente arrumar um outro santo. Vamos entrar na competição também. Vamos mandar canonizar o Padre Rodolfo. Comorec. Pronto. Ele também tem uma história. Põe o Padre Rodolfo aí e aí te arruma um santo para nós aqui também. O que você acha? Você sabe que tem gente que vai até hoje. É um dos túmulos mais visitados aqui do centro, do Padre Rodolfo. O pessoal faz novena lá, faz promessas, né? Ué. E a coisa é bem política. Teve aquele compositor do Sou Caipira Pirapora, né? Ele queria fazer o trajeto, unir todas as cidades, fazer um caminho, ninguém quis, cada um quer o seu nicho para o seu santo. É complicado isso. Mas parece que está chegando um acordo São José, agora, né? olha, acho que vai sair o caminho da fé. No Vale do Paraíba, nós temos esse negócio de querer adotar, por exemplo, ele está falando negócio da imagem, né? Aqui no Vale do Paraíba nós temos isso aí. Taubaté, por exemplo, tem essa disputa com o Monteiro Lobato, que é Monteiro Lobato, mas é Monteiro Lobato ou é Taubaté? Né? Uns falam, não, o sítio dele era aqui em Monteiro Lobato, mas não, tem um sítio em Taubaté. Então, Taubaté quer adotar todo mundo. Taubaté, por exemplo, que tem o pior prefeito da região, que é o Salde negativo da região, o prefeito de Taubaté, lá em Taubaté, aliás, foi a cidade mais criticada durante as chuvas, né? Porque Taubaté merece coisa melhor. Uma cidade enorme, né? A segunda maior cidade da região, e não merece o prefeito que tem. Um povo bacana, né? E é por isso que ele está perdendo toda a base na Câmara também, que quem estava do lado dele, se estiver do lado, perde voto ano que vem. Então tem que partir contra, né? O Adriano Tigrão estava lá, ele estava ao lado do o prefeito falou que vai dar o quê? 6% agora em abril para os funcionários lá em Taubaté. Então, em Taubaté, lá eles têm essa mania, né? Seri Campelo, eles falam que é deles, nasceu em São Paulo. Eles falam que o Renato Teixeira é deles, nasceu em Santos, né? Vai pegando. Quer levar o Veloso para Taubaté também? Que coisa, hein? Mas o prefeito de lá é ruim. Sim, eu sei. É ruim. O prefeito de lá é muito ruim. É uma pena, né? E outra coisa, o pessoal também... Taubaté é considerado o berço cultural do Vale, e tinha um secretário de cultura lá, o cara não sabia nem falar. Nem falar. Imagina, o cara deve ser parente. Cultura. Acho que é parente do prefeito. Mas olha só. Mas quem canta bem aqui? Falaram que André canta bem. Em dueta. Quem foi que te falou isso? Falaram que você canta Elis Regina. Nossa, ela canta tudo. Quem é que falou isso? Ela nasceu pra ser cantora. É inglês. Olha, a menina é boa. Vou colocar o Whitney Houston para ela. Nossa. É ótima, né? Olha. Eu gosto de cantar em karaokê. Então é hoje. Ontem esteve aqui. Quem foi ontem? Não, ontem foi o Dr. Vanderlan que processou Lula. Foi a secretária de infraestrutura de São Bento Sapucaí. Ela canta bem. Muito bem. Não me lembro o nome dela, mas canta bem. É Aretusa. É um nome que você não esquece, porque foi a primeira esposa do Ronivon. Pois é, eu estava procurando quem era o esposo. Não, é que eu não esqueço, porque é um nome diferente, né? Por exemplo, a Lorene tem um nome diferente, mas tem alguns nomes, por exemplo, eu só uma vez que eu vi numa novela, uma personagem, que é um nome muito bonito e ninguém põe, que é Lorena. O nome dessa Lorena é um nome muito bonito para mulher. Eu tive uma aluna de nome Lorena. Bacana, né? Você não acha legal, Lorena? Soa bem, né? Já pensou? A pessoa, ao invés de Lorena, fala, não, seu nome vai ser Guaratinguetá. Eu tive uma Lorena e uma Bélgica. Andréia, a gente adora fazer essas coisas aqui. Quem esteve aqui? Foi o Marinho, do turismo.
Falei, como é que é? É o seguinte, Guaratinguetaense. Guaratinguetaense. É muito difícil. Fala depressa. Guaratinguetaense. Fala 3 vezes seguida. Guaratinguetaense, Guaratinguetaense, Guaratinguetaense. Agora a Pila fala. Não pode ser guaraense? Fala assim, ó. O Guaratinguetaense com tem gente Pindamonhangabense. Tem gente que fala guaraíno, né? Guaraíno. E se for Guaratinguetaense com Pindamonhangabense? Pindamonhangabense. Esse eu não tô acostumada a falar. Caraguatatubense. Gente, é muito difícil. Não pode ser guaratense. Você sabia? Mas a língua portuguesa é difícil. É difícil, né? A gente não acha porque está acostumado, mas né, estrangeiro sempre tem dificuldade. Mas Guará é uma cidade muito, muito gostosa. Eu não sei andar em Guará, a gente fica perdido lá, não sei andar mesmo. Não conheço a cidade. Mas eu me lembro que Guaratinguetá tinha muito a ver com São José no esporte, porque era um dos mais ferrenhos rivais do São José. E houve uma época, lá no final da década de 70 para 80, que, olha, gente, era terrível, muitas brigas. Mas briga de sangrar, de parar o ônibus, descer torcida e fazer guerra. A guerra aqui o time do São José tinha guerra com Taubaté e Guaratinguetá. Eu achei que fosse com Jacareí. Não, Jacareí, aliás, eu sempre falo isso, que Jacareí tem um cordão umbilical aqui pelo Rio Comprido com São José. Eu fico até encantado de dizer isso, né? Porque